Você já se sentiu completamente bloqueado? Como se estivesse diante de uma porta fechada que simplesmente não se abre, não importa o quanto você tente. Aquela sensação de impotência, de olhar para o caminho à sua frente e ver apenas obstáculos que parecem impossíveis de superar. Todos nós já estivemos nesse lugar alguma vez. O interessante sobre portas fechadas é que elas existem em todas as áreas da nossa vida. Pode ser uma oportunidade de trabalho que você tanto desejava, um relacionamento que parece nunca dar certo, ou até mesmo aquela paz interior que parece escapar por entre seus dedos como água. São momentos que nos fazem questionar se existe alguma maneira de avançar. Enquanto o mundo nos oferece inúmeras soluções superficiais para lidar com essas barreiras, existe uma verdade profunda que muitos de nós esquecemos ou talvez nunca tenhamos realmente compreendido. Jesus, em sua infinita sabedoria, nos deixou uma chave poderosa que pode abrir qualquer porta fechada em nossa vida. Não é uma fórmula mágica, nem uma técnica de autoajuda, mas sim um princípio divino enraizado na própria essência do reino de Deus. Você já percebeu como Jesus lidava com obstáculos durante seu ministério? Ele nunca entrava em pânico diante de uma situação impossível. Quando faltou vinho nas bodas de Caná, quando os discípulos estavam em um barco prestes a afundar em meio à tempestade, ou quando se deparou com o túmulo fechado de Lázaro, Jesus demonstrou uma confiança inabalável. Qual era o segredo por trás dessa confiança? Em Mateus 7:7-8, Jesus diz algo extraordinário. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Parece simples, não é? Mas quantos de nós realmente entendemos a profundidade dessa promessa? A oração que Jesus nos ensinou não é apenas um conjunto de palavras a serem repetidas mecanicamente. É um convite para entrar em uma dimensão completamente diferente de relacionamento com Deus. Uma dimensão onde as barreiras deste mundo perdem seu poder. Uma dimensão onde o impossível se torna possível não por nossa força, mas pelo poder daquele que criou todas as coisas. Quando falamos sobre a oração que abre portas, precisamos entender que Jesus não estava falando apenas sobre portas físicas. Ele estava se referindo a qualquer barreira, qualquer obstáculo, qualquer situação que pareça sem solução em nossa vida. E o mais surpreendente é que essa oração funciona de maneira completamente diferente do que estamos acostumados a pensar. Você já reparou que muitas vezes oramos apenas como último recurso? Quando já tentamos de tudo, quando já esgotamos nossas forças, aí sim nos voltamos para Deus quase em desespero. Deus, por favor, faça alguma coisa. Mas Jesus nos ensina que a oração deve ser nosso primeiro movimento, não o último. É o fundamento de toda ação eficaz, não apenas um pedido de socorro. Existe uma história fascinante no livro de Atos que ilustra perfeitamente esse poder. Pedro havia sido preso por Herodes, acorrentado entre 2 soldados, com sentinelas, guardando a porta da prisão. Humanamente falando, era uma situação impossível. Mas em Atos 12:5 lemos que a igreja orava intensamente a Deus por ele. O resultado? As correntes caíram, as portas se abriram, e Pedro foi libertado milagrosamente. O que torna essa história tão poderosa não é apenas o milagre em si, mas o fato de que a comunidade de crentes entendeu algo fundamental. Quando nos unimos em oração persistente, focada e cheia de fé, não existe porta que permaneça fechada. Não porque sejamos poderosos, mas porque estamos conectados àquele que detém todo o poder. A oração que Jesus nos ensinou para abrir portas tem algumas características essenciais que precisamos compreender. Primeiro, ela é baseada em um relacionamento íntimo com o Pai. Não é uma fórmula mágica, mas uma conversa sincera com aquele que nos conhece completamente. É por isso que Jesus começou o Pai Nosso com Pai Nosso que estás nos céus, estabelecendo imediatamente essa conexão íntima. Segundo, essa oração é fundamentada na submissão à vontade de Deus. Jesus sempre orou, seja feita a tua vontade, reconhecendo que nem sempre o que queremos é o que precisamos.
Às vezes, a porta que queremos abrir não deve ser aberta ainda, ou talvez Deus tenha uma porta melhor para nós. Essa humildade é essencial para a oração que realmente transforma realidades. Você já se perguntou por que algumas portas parecem permanecer fechadas, mesmo depois de muita oração? Paulo nos dá uma pista quando fala sobre o espinho em sua carne. Ele orou 3 vezes para que fosse removido, mas Deus respondeu: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Algumas portas permanecem fechadas, não porque Deus não ouve, mas porque Ele tem um propósito maior. Existe uma dimensão da oração que muitos de nós negligenciamos: a perseverança. Jesus contou a parábola da viúva persistente justamente para ensinar que os homens devem orar sempre e nunca desanimar. Quantas vezes desistimos justamente quando estávamos prestes a ver a porta se abrir? A persistência é um elemento crucial da oração que Jesus nos ensinou. A oração que abre portas também envolve autoridade espiritual. Jesus disse aos discípulos: Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Quando oramos em nome de Jesus, não estamos apenas usando uma frase de efeito, mas invocando toda a autoridade do Rei dos Reis sobre nossa situação. Muitas vezes, nos aproximamos da oração como se fosse uma lista de desejos para Deus. Senhor, preciso disto, quero aquilo. Mas a oração que Jesus ensinou é muito mais profunda. Ela começa com adoração. Reconhece a soberania de Deus. Pede o pão diário, sustento, perdão, proteção. E termina novamente com reconhecimento da grandeza de Deus. É um modelo que revela uma perspectiva completamente diferente sobre a vida. Você já observou que antes de realizar muitos de seus milagres, Jesus levantava os olhos para o céu e agradecia? Antes de multiplicar os pães e peixes, antes de ressuscitar Lázaro. A gratidão antecipada é um elemento poderoso da oração que abre portas. É declarar pela fé que a resposta já está a caminho, mesmo quando ainda não podemos vê-la. Uma das portas mais difíceis de abrir é a do perdão. Quando fomos profundamente feridos, o ressentimento constrói muros que parecem impenetráveis. Jesus, pendurado na cruz, demonstrou o poder transformador do perdão quando disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Essa oração abriu a porta da salvação para toda a humanidade, incluindo aqueles que o crucificavam. Existe um segredo na oração que muitas vezes passamos despercebido: o poder de declarar a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele respondeu ao inimigo citando as Escrituras. Nossa oração ganha uma dimensão extraordinária quando declaramos as promessas de Deus sobre nossa situação. Não estamos lembrando Deus de suas promessas, mas reafirmando nossa fé nelas. As portas mais difíceis muitas vezes são aquelas dentro de nós mesmos, portas de medo, insegurança, dúvida, padrões de pensamento negativos. Jesus disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A oração combinada com a verdade da palavra de Deus tem o poder de abrir essas portas internas que nos mantêm prisioneiros de nós mesmos. Já percebeu como Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar? Ele entendia a importância do silêncio e da solitude na comunicação com o Pai. Em nosso mundo barulhento e cheio de distrações, criar um espaço de silêncio é fundamental para ouvir a voz de Deus. Às vezes a porta não se abre porque não conseguimos ouvir as instruções sobre como destrancá-la. A oração que Jesus nos ensinou também é uma oração de intercessão pelos outros. Quando oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Estamos intercedendo pela transformação não apenas de nossa situação pessoal, mas do mundo ao nosso redor. Quantas portas se abriram na história porque alguém teve a coragem de interceder por uma nação, por uma comunidade, por uma família. Um elemento essencial da oração que abre portas é o jejum. Jesus disse que certos tipos de batalhas espirituais só são vencidos pela oração e pelo jejum. O jejum não é uma forma de manipular Deus para nos dar o que queremos,
mas uma disciplina que nos ajuda a focar inteiramente nele, afastando distrações e fortalecendo nossa determinação espiritual. Você já notou que algumas das orações mais poderosas na Bíblia são extremamente curtas? Quando Pedro começou a afundar nas águas, ele simplesmente clamou: Senhor, salva-me. O ladrão na cruz disse apenas: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A oração eficaz não é medida por sua eloquência ou duração, mas pela sinceridade e fé com que é oferecida. A oração que Jesus nos ensinou para abrir portas fechadas é, em sua essência, uma expressão de confiança absoluta no caráter de Deus. É reconhecer que Ele é bom, que Ele nos ama incondicionalmente e que seus planos para nós são sempre melhores do que poderíamos imaginar. Quando oramos com essa confiança, algo extraordinário acontece. Encontramos paz mesmo antes da porta se abrir. Uma das histórias mais impressionantes da Bíblia sobre portas que se abrem através da oração é a de Paulo e Silas na prisão. Em Atos 16, lemos como eles, mesmo após serem açoitados e lançados no cárcere interior, por volta da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. O resultado? Um terremoto abalou os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos caíram. Esta não é apenas uma história sobre libertação física, mas um poderoso símbolo de como a adoração e a oração podem abalar qualquer estrutura que nos aprisiona. Já observou como a oração de Jesus no Getsêmani revela outro aspecto fundamental? 3 vezes ele orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Esta oração nos ensina algo profundo. Às vezes, a porta que precisamos atravessar é justamente aquela que estamos tentando evitar. A verdadeira oração que transforma nos leva a aceitar também os caminhos difíceis, quando eles fazem parte do propósito divino para nossas vidas. Existe um padrão interessante nas orações de Jesus. Ele frequentemente agradecia antes de ver o milagre acontecer. Antes de ressuscitar Lázaro, ele disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Antes de multiplicar os pães, ele deu graças. A gratidão antecipada é uma poderosa expressão de fé que reconhece que a resposta já está a caminho, mesmo quando ainda não podemos vê-la com nossos olhos físicos. A oração que abre portas também envolve discernimento espiritual. Jesus nos ensinou a pedir: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso significa que precisamos de sabedoria para reconhecer quais portas devem ser abertas e quais devem permanecer fechadas. Nem toda oportunidade que parece boa é necessariamente a vontade de Deus para nós. O discernimento nos ajuda a identificar quais portas realmente devemos buscar abrir. Você já se perguntou por que, em Marcos 9, quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio, Jesus disse que esta espécie só sai pela oração? Existem diferentes níveis de batalha espiritual, e algumas portas requerem um nível mais profundo de comunhão com Deus para serem abertas. Não é sobre técnicas ou fórmulas, mas sobre intimidade genuína com o Pai, que nos capacita a enfrentar desafios maiores. Na parábola do amigo importuno, em Lucas 11, Jesus ilustra outro aspecto crucial da oração que abre portas: a persistência. Ele conta a história de um homem que, mesmo tarde da noite, bate insistentemente à porta de seu amigo, até conseguir o pão de que precisa. Jesus conclui dizendo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. A persistência não é para convencer Deus, mas para transformar nosso próprio coração e prepará-lo para receber a resposta. Uma das orações mais transformadoras que Jesus nos ensinou é o pedido: venha o teu reino. Quando oramos isso, estamos convidando a realidade do céu para invadir nossa realidade terrena. Estamos pedindo que os princípios, a autoridade e o poder do reino de Deus se manifestem em nossas circunstâncias. Esta oração tem o poder de reconfigurar completamente as estruturas que mantêm portas fechadas em nossa vida. Já notou como a humildade é um elemento constante nas orações eficazes na Bíblia?
O publicano que orou Deus tem misericórdia de mim, pecador, foi justificado. O centurião disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. A humildade reconhece nossa completa dependência de Deus e abre caminho para sua graça fluir poderosamente em nossa direção. A oração que Jesus nos ensina também é uma oração comunitária. Ele nos instruiu a orar Pai Nosso, não Pai Meu. Há um poder especial quando nos unimos em oração com outros crentes. Em Mateus 18, 19 e 20, Jesus promete: Se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Algumas portas só se abrem quando oramos juntos. Existe uma dimensão da oração que raramente exploramos: o silêncio contemplativo. Não se trata apenas de falar a Deus, mas de criar espaço para ouvi-lo. O salmista nos convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes, a porta permanece fechada porque estamos tão ocupados falando que não conseguimos ouvir as instruções divinas sobre como destrancá-la. A história de Daniel oferece outro princípio poderoso. Mesmo quando o rei Dário assinou o decreto proibindo qualquer oração que não fosse dirigida a ele, Daniel 3 vezes ao dia se ajoelhava, orava e dava graças a seu Deus, como costumava fazer. A consistência e a regularidade na oração forjam um canal de comunicação com Deus que permanece aberto mesmo nos tempos mais difíceis. É como manter a dobradiça da porta bem lubrificada. Você já considerou como a oração de Jabés ilustra o poder de pedir expansão de território? Em 1 Crônicas 4:10 ele ora: Abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Deus atendeu seu pedido. Esta oração nos lembra que podemos pedir a Deus que abra portas para novas oportunidades, novas responsabilidades e novos níveis de influência para a sua glória. A transformação interior é muitas vezes a chave para a abertura de portas exteriores. Quando Paulo e Silas louvaram a Deus na prisão, eles já eram livres interiormente antes mesmo das portas físicas se abrirem. A verdadeira liberdade começa de dentro para fora. Quando permitimos que Deus transforme nosso coração, nossa perspectiva e nossas atitudes, frequentemente descobrimos que as portas que pareciam trancadas começam a se mover. Uma das mais belas características da oração que Jesus nos ensinou é que ela nos convida a sermos específicos. Ele perguntou ao cego Bartimeu: O que você quer que eu faça por você? Deus se interessa pelos detalhes de nossas necessidades. Quando somos específicos em nossas orações, demonstramos fé de que Deus não apenas pode, mas quer se envolver intimamente com cada aspecto de nossa vida. A experiência de Elias no Monte Carmelo nos ensina algo extraordinário sobre a oração que abre portas. Após sua poderosa demonstração do poder de Deus contra os profetas de Baal, ele orou 7 vezes até que a chuva viesse. Na 7ª vez, seu servo relatou ver uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse pequeno sinal foi suficiente para Elias reconhecer que a resposta estava a caminho. Precisamos aprender a reconhecer os pequenos sinais de que Deus está operando. Quando Jesus nos ensinou a orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele estava nos convidando a viver na dependência diária de Deus. Esta oração reconhece que nossas necessidades não são atendidas uma vez por todas, mas através de um relacionamento contínuo com o Pai. Como o maná no deserto que precisava ser coletado diariamente, nossa comunhão com Deus através da oração deve ser renovada a cada manhã. A oração do rei Josafá em 2 Crônicas 20 revela outro aspecto poderoso. Diante de um exército imenso, ele declarou: Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para ti. Quando não sabemos como abrir uma porta, quando não vemos saída, a melhor oração é simplesmente fixar nosso olhar em Deus. Esta postura de dependência total abre caminho para intervenções divinas extraordinárias. Você já percebeu como Neemias começou a reconstrução dos muros de Jerusalém? Com oração.
Antes de apresentar seu pedido ao rei, ele orou. Durante o projeto, ele orou. Quando enfrentou oposição, ele orou. A oração não foi apenas o ponto de partida, mas o fio condutor de toda a sua jornada. Assim também deve ser nossa abordagem para abrir portas fechadas, começar com oração e permanecer em oração durante todo o processo. Existe um princípio fundamental na oração que abre portas. Ela deve estar alinhada com o caráter e os propósitos de Deus. João nos diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Quando nossa oração está em harmonia com quem Deus é e com o que Ele deseja realizar, estamos posicionados para ver portas se abrirem de maneiras surpreendentes. A oração de André, quando trouxe seu irmão Pedro a Jesus, nos lembra do poder de interceder por outros. Muitas vezes, a porta que precisamos ver aberta não é para nós mesmos, mas para alguém que amamos. Quando oramos pela salvação, cura, libertação ou transformação de outras pessoas, nos tornamos instrumentos do amor de Deus, colaborando com seu desejo de alcançar cada coração. No Sermão do Monte, Jesus nos advertiu contra orações vazias e repetitivas. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. A oração eficaz não depende da quantidade de palavras, mas da sinceridade do coração. Uma simples frase pronunciada com fé genuína pode abrir portas que anos de rituais religiosos não conseguiram mover. A experiência de Paulo com o espinho na carne nos ensina talvez a lição mais difícil sobre oração. Às vezes, o não de Deus é a resposta mais amorosa que poderíamos receber. Quando Paulo pediu 3 vezes a remoção daquele espinho, Deus respondeu: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Algumas portas permanecem fechadas não por falta de fé, mas porque Deus tem um propósito maior em mente. Existem momentos em que a oração que abre portas requer ousadia santa. Moisés intercedeu pelo povo de Israel com uma audácia impressionante. Abraão negociou com Deus pela cidade de Sodoma. Esta não é uma postura de arrogância, mas de intimidade profunda que permite uma conversa honesta com Deus. A ousadia na oração nasce da compreensão de quem somos em Cristo e de quão acessível o trono da graça se tornou para nós. A oração do ladrão na cruz nos lembra que nunca é tarde demais para clamar a Deus. Em seus últimos momentos de vida, ele simplesmente disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esta simples oração abriu para ele as portas do paraíso. Não importa quão desesperadora pareça a nossa situação, quão fechadas pareçam as portas diante de nós, uma oração sincera pode mudar tudo em um instante. A oração que Jesus nos ensinou para abrir portas fechadas em nossa vida é, em última análise, um convite para uma jornada de descoberta. É um caminho para conhecer mais profundamente o coração do Pai, para alinhar nossa vontade com a dele, para crescer em fé e perseverança. E talvez o maior milagre não seja a porta que se abre, mas a transformação que ocorre em nós durante o processo de orar. Porque quando aprendemos a orar como Jesus ensinou, descobrimos que não estamos apenas pedindo a Deus que mude nossas circunstâncias, estamos permitindo que Ele nos mude por dentro.